vamos lá. Fernando Diniz deu a primeira coletiva dele como treinador da seleção brasileira, e a gente aqui vai repercutir sempre que tiver as coisas lá na seleção brasileira, nessa passagem do Fernando Diniz, que tenham a ver com a gente vai repercutir aqui. Além disso, informação sobre o Léo Fernandes, um jornalista mexicano, equatoriano, divulgou a informação da questão dos valores da vinda do Léo Fernandes para cá. E, além disso, Danielzinho vazou foto já do Danielzinho, que talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha sido até apresentado pelo Fluminense. Ele estava lá no CT Carlos Castilho na tarde desta quarta-feira. Vamos embora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui. Se você quiser dar um like nesse vídeo, você pode dar, se você gostar do vídeo. E você pode se inscrever aqui também no Raiz Tricolor pra me dar aquela moral. Beleza? E eu só... Fica até o final desse vídeo, tá? Só pra poder deixar claro aí que tem um negócio engraçado. Mas vamos lá, tá? A gente abre falando sobre Danielzinho. Viralizou essa foto. O Daniel... É Daniel, né? Vamos de Daniel ou vamos de Danielzinho? Eu tô indo no automático até agora. Eu quero chamar ele de Daniel. Até porque não tem outro Daniel, né, no Fluminense. Mas o Danielzinho também acaba vindo por várias vezes. Bota aí no chat aí. Vamos de Daniel ou vamos de Danielzinho, né? Bota aí nos comentários. Mas enfim, vazou essa foto do Daniel já sendo apresentado pelo Fluminense. Como eu falei, eu tô gravando esse vídeo às 6 horas da tarde, muito provavelmente às 7, 8 horas da noite, o jogador já deve ter sido anunciado pelo Fluminense. Daniel tá confirmado, chegou hoje no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, né, no Rio de Janeiro, e já posou pra foto, já tirou ali as coisas lá no CT, inclusive já treinando também a partir desta quinta-feira também já com o Fluminense. Outra notícia envolvendo contratação também foi uma notícia divulgada pelo Carlos Xavier Arguello. Através do seu perfil no Twitter, o Carlos Xavier Arguello, vou botar até aí na tela, né, os tweets dele. Ele é comentarista, é jornalista equatoriano, já comentou pela ESPN, enfim, pelo que eu dei uma pesquisada aqui. E ele falou o seguinte, sobre a contratação, na época, ele destacou que a Liga MX, né, que é a Liga do México, perde um dos seus melhores armadores, filho pródigo do Toluca, com um chute, né, magistral, né, chuta muito bem de fora da área, mas é bom que ele busque desafios maiores para se exibir mais, porque aqui, né, fica difícil ele voltar num grande posto no Tigres, né? Ele já tinha jogado pelo Tigres. E aí ele colocou a informação, quando o Fluminense anunciou, né, o Léo Fernandes, falando que era oficial, de que Léo Fernandes chegaria ao Fluminense num empréstimo anual de $1 milhão. Aqui apareceu $1 milhão, mas é $1 milhão que o Léo Fernandes, o Toluca recebe, né, $1 milhão do Fluminense, mais uma opção de $8 milhões, que é a opção de compra renovando até 2028. Os Tigres saíram ganhando com seu investimento mal utilizado. Ele joga no mesmo local que o Ganso, mas não no Mas Lima com tanto protagonismo. Acho que tá falando da questão do protagonismo do Lima, né? 24 anos, oportunidade de se aproximar da seleção. No final das contas, qual que é a parada? Até quando eu trouxe a notícia aqui, a primeira notícia que eu tinha apurado era uma notícia de que o Fluminense pagaria um valor muito abaixo do que era o valor do Léo Fernandes. Era um valor muito baixo, muito baixo, muito baixo. Eu cheguei a trazer isso como notícia aqui. E aí, enfim, não é tão baixo quanto eu esperava, né? Eu não tinha o valor, né? Mas pelo que essa fonte minha específica tinha falado, esperava-se que era um valor até mais baixo. Mas acho que $1 milhão ainda é um valor baixo, considerando o empréstimo. Se a gente considerar que é um cara que tá vindo com 24 anos, com as credenciais positivas e de um mercado que paga bem, e você considerar que o Marrone veio pela metade do preço e com credenciais já bem mais arrebentadas ali, né? Dá pra dizer que o valor, de fato, do empréstimo é baixo, dá ali em torno de $5 milhões pelo empréstimo de um ano do jogador. Os $8 milhões que seriam pagos pro Fluminense efetivar essa opção de compra, pro Fluminense comprar alguém por $8 milhões nesse momento, o Léo Fernandes tem que simplesmente
ter arregaçado tudo aqui no Brasil. Detonado tudo e sido o melhor jogador da história do Campeonato Brasileiro. É óbvio, tô exagerando aqui. Mas o cenário é mais ou menos esse. 8 milhões de dólares para desembolsar nele vai ser muito complicado. Mas enfim, tá aí os valores. O jogador já foi apresentado pelo Fluminense e só não deve estrear nesse próximo domingo por uma questão de documentação. Vamos dar uma olhadinha nas respostas do Fernando Diniz lá na sede da CBF. Eu trouxe 2 perguntas aqui. Na verdade são 2, que na verdade são 3, tá? Perguntas aqui pra gente poder destacar, tá? Perguntas que interessam ao torcedor do Fluminense. Vamos lá. Primeira é a do Bruno Cortes, do Grupo Globo. Bruno Cortes, Grupo Globo, tudo bem? Bem-vindo à Seleção Brasileira. Diniz, queria que você falasse um pouquinho, a gente sabe, pelo que você mesmo fala e pelas pessoas ao seu redor, o quanto você gosta de mergulhar nos seus trabalhos enfim, e gosta muito de trabalhar mesmo. É assim nos clubes onde você treinou, é assim no Fluminense, e agora você vai ter essa dupla função como técnico do Fluminense e a Seleção Brasileira. Queria saber se você já pensou nisso, assim, de que forma vai mudar um pouquinho a sua rotina no dia a dia, mesmo de gerir o seu tempo, né? Porque, enfim, você mergulha o tempo inteiro ali em Fluminense, agora vai mergulhar também em Seleção Brasileira. Se é uma preocupação agora, eu tenho que organizar melhor aqui para tal hora estou no Fluminense, tal hora eu vou estar vendo jogos que são relacionados à Seleção Brasileira. O quanto isso mexe com você também, de agora ter que gerir 2 trabalhos tão trabalhosos, né, no caso. Foi até bom o Bruno ter feito essa pergunta. Deixa eu voltar aqui para uma cara melhor do Diniz. Porque era uma pergunta que desde que saiu essa notícia toda e que saiu isso tudo, eu falei, cara, a coletiva vai ser interessante na segunda-feira. Eu não sabia que o Diniz ia ser anunciado já ia dar coletiva na CBF e tal. Então eu tava pensando, eu falei, cara, se eu puder abordar esse assunto na coletiva pós-internacional, eu vou abordar dessa maneira. Bruno Cortes acabou fazendo a pergunta, já deu uma resposta interessante. Que a gente sabe que no comando diretamente do Fluminense, o Diniz vai se ausentar só no período da data FIFA. Mas o próprio Diniz e todas as pessoas que lidam com o futebol falam que o futebol é muito mais do que acontece só no treinamento. O Diniz, principalmente, é esse cara que fala. Então, e o Diniz também é um cara que sempre falou que ele se dedica muito, o máximo que ele dá pro trabalho. Ainda mais, ele gostaria até de dar mais treino, se fosse possível. Porque ele gosta muito de estar e tal. Então, assim, se o Diniz já se dedicava tanto e agora ele vai ter essa questão na seleção brasileira, a dedicação dele ao Fluminense vai diminuir nessa questão. Na coletiva do presidente do Fluminense, que tem o react inteiro aqui, por isso que eu também não tô abordando aqui agora, o Mário Bittencourt fala que o Diniz segue full time no Fluminense. E aí eu falei até, né, aqui na minha live, falei, olha, não vai ser full time, porque em algum momento ele vai ter que pensar na seleção brasileira. Ele não vai chegar no final lá, hoje é a convocação. Caraca, aquele trabalho que você tem que fazer, que você lembra no dia seguinte, pesquisa ali na internet como é que estão jogadores, faz a lista e manda. Claro que não, e os auxiliares também deles estão saindo do Fluminense, então, de alguma maneira, o Fluminense vai perder alguma coisa. E era esse o meu ponto que eu queria ouvir o Diniz falando. O Bruno Cortes fez a pergunta e a gente ouve agora. Eu vou me dedicar 100% onde eu estiver. Quando eu estiver trabalhando para o Fluminense, é dedicação total. Vou sair aqui da entrevista, eu vou para minha casa começar a estudar de todas as formas o Inter e o próprio Fluminense. Quando eu estiver trabalhando para a seleção, principalmente nas datas FIFA, eu vou me dedicar e vou me centrar totalmente para me dedicar à seleção. Obviamente que a gente não consegue fazer um corte radical e eu sou ser humano que eu não vou pensar em nada, algumas coisas podem acontecer no meio do caminho de você ter que fazer um ajuste ou outro, mas assim, a minha dedicação vai ser máxima onde eu estiver atuando naquele determinado momento. E essa resposta, ela é uma resposta do Fernando Diniz que faz sentido com tudo que a gente vem lendo, vem ouvindo e etc. E assim, o Diniz deixou claro de que não existe mais 100%, não existe mais de 100%. O Diniz era 100% Fluminense. Ele estava 100% no Fluminense. O que antes era 100% Fluminense, dando treino na data FIFA, em casa, assistindo o jogo e tudo, agora é 100% Fluminense quando estiver no Fluminense, 100% seleção quando estiver com seleção. Ou seja, a atenção fica dividida, porque no momento que é 100% seleção, é 0% Fluminense. É óbvio que o Diniz vai se dedicar pra cacete. E o exemplo que eu tenho pensado é o seguinte: quando eu era funcionário e eu queria ganhar
cargo na empresa e tal, assim, queria me destacar nesse ponto, tudo dava. Tudo funcionava. Não, consigo fazer e dá pra fazer. Quem já foi funcionário em busca de promoção e etc. já passou por isso. Você consegue fazer tudo, você dá seu jeito, você tira a tua hora de lazer, etc. O Mário até fala isso na resposta a uma pergunta parecida na coletiva, que é, o Diniz vai ter 2 horas a menos de sono. Só que, assim, existe um limite. Quando você tá falando de tempo, existe um limite. Quando você tá falando de atenção, você tá falando de tempo também. E existe um limite. Se o Diniz começar a dormir mal, o trabalho dele inteiro vai cair de produção. Entendeu? Só por uma lógica. Se o Diniz se dedicava 16 horas ao Fluminense e 8 horas ele dormia, e agora ele vai continuar nas 16 do Fluminense, vai se dedicar 2 à seleção e vai dormir 6, vai prejudicar os outros 18 horas, porque ele vai dormir mal. Então, o meu ponto desde o início sempre foi isso. Mas me parece claro, desde o início, com a coletiva do Diniz e com a coletiva do Mário Bittencourt, que isso acho que parece muito claro. A proposta veio, o Diniz ficou balançado com a proposta, mas não aceitaria largar o trabalho do Fluminense, isso é apuração, mas não aceitaria largar o trabalho do Fluminense para ser interino na seleção brasileira. Ou seja, ele não iria. Só que era a oportunidade da vida dele, e a CBF queria. E era uma oportunidade também para o Fluminense ganhar um dinheiro, já que, segundo Mário Bittencourt, a CBF pagou um valor, uma compensação, que na verdade é a multa, pagou a multa sem romper o contrato. Era uma oportunidade do Fluminense ganhar um dinheiro também. E não ter o seu treinador de maneira negativa. Porque, vai lá, o Diniz a gente sabe que é muito gente boa, é muito bom, mas é óbvio que todo profissional, ao ter negado a sua ida para a seleção brasileira, ficaria meio borocochô. Mas já que a CBF bancou o dinheiro da multa, o Diniz iria. Para não perder o seu 100% do seu treinador, o Fluminense aceitou ter. Para não ter 0% do Diniz, o Fluminense aceitou ter 70%, 80% do Diniz. É uma escolha ousada. E eu vou botar uma outra pergunta aqui agora, que é essa pergunta aqui. Oi, Diniz, aqui, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria aprofundar um pouco a pergunta do Bruno Cortes, porque a torcida do Fluminense está preocupada. Tenho visto a repercussão. Pessoas falando, a fase já não é boa, o Diniz agora não vai estar 100% focado, vai estar focado um pouco na seleção também. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que vai ser essa sua rotina para ver todos os jogos, né, dos jogadores possíveis selecionáveis com a rotina do Fluminense e até se os jogadores do Fluminense mesmo podem se motivar, já que também podem ser convocáveis, né? Alguns já são, inclusive. E vou adiantar porque ele perguntou do Ganso. Enfim, e aí essa... De assistir os jogos que a gente precisa. Vamos lá. Em relação à tua outra pergunta, isso é uma coisa que a gente está conversando muito e a gente vai conseguir se organizar para dar conta de assistir os jogos que a gente precisa e fazer todas as inferências em relação ao Fluminense, quando for o Fluminense que tiver em pauta para jogar e quando for a seleção brasileira. Tá aí, a resposta do Diniz mostra isso. É muito mais vontade de dar certo do que necessariamente um planejamento já pronto para dar certo, pelo menos no que é falado nas entrevistas. E é esse o meu medo. O meu medo é o Fluminense ter o treinador interino, enquanto o Brasil tem um treinador principal. Entendeu? É esse o meu maior medo. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo? Pode. Claro que pode, pô. Em 98 deu. Com o Corinthians é outra história, é muito diferente do que é hoje e tal. Claro, mas pode dar certo, pô. A gente já viu muita coisa errada no futebol dar certo e muita coisa certa dar errado. Inclusive, o próprio Diniz falou disso na coletiva. Quando ele foi perguntado sobre alguma outra situação, eu acho que esse retrato aqui, ele serve pro Fluminense também. Se o Fluminense for campeão, não vai estar tudo certo, não vai ter... O campo não vai responder isso daí. A análise é quem responde. Um time, às vezes, ganha merecendo não ganhar, e às vezes um time perde merecendo não perder. A fala do Diniz. Ela não contribui com nada. A minha vida ela vai ser sempre pautada pelo conteúdo das coisas. E a vida ela é assim. A vida ela não é algo matemático, se você vai fazer determinadas coisas, e a gente tem esse desejo infantil de que se você fizer determinadas coisas, você vai ser campeão. E a gente acha que quem não é campeão fez um monte de coisa errada. E quem foi campeão fez um monte de coisas certas, não todas as coisas certas. Então, acho que o campeão sempre vai ter um grande mérito, mas a gente tem que valorizar, eu passo desse pressuposto, de quem faz as coisas direito, com ética, quem tem coragem para fazer as coisas. Mas esses são pressupostos que te aproximam muito de ganhar. Mas ainda bem que a vida é assim, mas que nunca vai te dar certeza de ganhar, mas vai aumentar a tua chance.
Então a lógica é essa. Nesse momento, a lógica que a gente tem é... O Diniz acredita que tomou a decisão certa, o Mário Bittencourt também acredita que tomou a decisão certa, e a gente vai dar trabalho, vai avaliar. Nesse momento ninguém tem a resposta se dá certo ou não dá certo. A gente tem indícios, a gente tem opiniões, e em breve a gente vai ver. Às vezes o campo vai estar falando uma coisa que a organização interna tá claramente mostrando outra. Às vezes o inverso também. Tá tudo sendo feito no melhor dos mundos, dos detalhes, e o campo não tá conseguindo trazer o resultado. E aí cabe a gente aqui, que tá se propondo a analisar e analisar sempre da maneira mais correta. E claro, no meu caso aqui, com interesse também de que o Fluminense esteja sempre ganhando. Falei pra você ficar até o final porque eu recebi um bonezinho da Betano, um chapeuzinho da Betano. Pô, só que ele não entra na minha cabeça, porque eu tenho cabeça grande. Então eu vou tirar e vou botar esse boné aqui da Betano. Você passa lá na Betano para poder fazer o seu depósito. Usa o cupom Raiz Tricolor se você quiser. Eles mandaram uma bolsa, mandaram algumas coisas ali também. E depois eu vou fazer um sorteio que tem coisa do Fluminense ele também, que é interessante pra gente sortear. Beleza? Passa lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Se quiser fazer sua inscrição lá, usa o cupom Raiz Tricolor. É para maiores de 18 anos. Aposte um dinheiro que você pode perder, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.